Ter os seios muito grandes e caídos pode ser encarado de forma natural por algumas mulheres, mas a maioria se incomoda. A situação é mais crítica na adolescência e após a gestação. Algumas meninas chegam até a ter depressão por causa disso. Natália Varela conversou com o cirurgião plástico Rai Merel e você vai conferir agora. Vai tirar todas as suas dúvidas e vai saber o momento correto de operar, por exemplo. Olha só. Quem conversa comigo sobre esse assunto é o Dr. Rai Merel, cirurgião plástico com vasta experiência nesse tema e nos demais da cirurgia plástica. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Doutor, é bem frequente, né? Essa situação, esses casos são frequentes de pessoas que chegam aqui com a mama muito grande, principalmente adolescentes, como eu já falei, e mulheres que já tiveram filhos, a mama cresceu muito e caiu. Então, o senhor acompanha isso com frequência no consultório? Sim, é uma coisa bastante frequente, porque vemos aqui muitos adolescentes que chegam com hipertrofia ou a gigantomastia, ou seja, uma mama muito grande. E existe a indicação cirúrgica por vários motivos. Primeiro tem que ver que uma menina dessa aqui, socialmente ela vai se sentir excluída. Ela vai começar a ter problemas posturais devido ao peso, além de problemas psicológicos. Então, mais e mais cedo, até os pais, com a ajuda dos pediatras ou clínicos, está mais convencido de que tem que fazer essa cirurgia um pouco mais cedo para tentar evitar esses problemas e a inclusão. E exatamente a adolescência é a época que mais eles precisam daquela afirmação visual deles. Então é uma boa época de fazer essa cirurgia. Tem uma idade mínima? A idade depende muito da patologia, ou seja, depende muito da clínica. Se chega um menino de 14, 15 anos com uma mama muito grande, lógico que vamos fazer isso, especialmente que hoje sabemos que as meninas entram na puberdade muito mais cedo. Então, com isso também antecipou um pouco o tempo da realização da cirurgia. E o que há de novidade nessa cirurgia, doutor? Na verdade, na cirurgia não existe muita novidade, porque a técnica se usa há muitos anos. O que melhorou muito é a qualidade das cicatrizes, a recuperação, isso sim, melhorou. Mas a técnica cirúrgica é uma técnica que a gente tem que tirar o excesso, tem que cortar e tem que lembrar que é uma técnica que deixa cicatriz, normalmente chamada em T invertido. Então não tem como tirar uma quantidade grande de tecido mamário e pele sem deixar essas cicatrizes. Então tira o excesso de gordura, sutura e tem a necessidade de colocar sempre a prótese de silicone ou não? Não, normalmente nessas meninas, como a gente quer tirar volume, então além de gordura, elas têm muito tecido mamário por causa da idade. Então com esse tecido mamário conseguimos fazer uma mama legal e não vejo necessidade, na maior parte das vezes, colocar uma prótese, porque a indicação aqui é diminuir o tamanho da mama, entende? Então fazemos a mamoplastia com a retirada do tecido mamário e tecido gorduroso para deixar uma mama do tamanho decente, uma mama que ela não fica constrangida em sair, melhora a postura dela e melhora toda a qualidade da vida. E o pós-operatório, como é que é? O pós-operatório depende muito de cada paciente, mas normalmente pedimos para ficar em torno de 10 dias em casa e, de novo, tudo isso aqui é uma conduta pessoal, depois pode voltar para a aula ou paciente com um pouco mais de idade para trabalhar, mas liberamos para dirigir, começar a fazer atividade física em torno de 30 dias. Doutor, e normalmente elas ficam mais felizes com esse resultado depois que chegam aqui no consultório para revisão, já chegam com um aspecto diferente? Eu acho que o sorriso delas paga tudo, porque realmente quando elas chegam, sai todo esse peso, você vê o brilho nos olhos fica diferente, tanto da menina como dos pais. E porque é outra qualidade de vida, são meninas que de repente elas afloram, entende? Ela começa a ter uma qualidade de vida, começa a ter uma vida social muito mais intensa, que às vezes dá uma preocupação para os pais, mas muda muito a vida dessas meninas. E a cirurgia, ela repercute de alguma forma na amamentação futuramente?
Veja, tecnicamente, pela técnica que é usado, não. Mas sabemos que, com certeza, quanto maior a mama, maior será a dificuldade de dar de mamar. Mas o ato de dar de mamar, a quantidade de leite, ela vai ter, só que uma quantidade um pouco menor. Por conta da cirurgia. Por conta da cirurgia, porque onde cortamos existe uma cicatriz. Então não vai ter o fluxo de uma mama normal que nunca foi mexida. E a cicatriz, quando complica um pouquinho? É um dos pontos que falei que realmente melhorou nesses últimos anos. Moramos numa região que temos uma grande mistura de raças e com isso temos bastante problema com a qualidade das cicatrizes. Mas hoje existem meios, existe umas pomadas, existe placa de silicone, existe lasers que a gente pode acentuar a cicatriz. Mas, de novo, a cicatriz depende muito mais do organismo da pessoa do que do nosso trabalho. É uma cirurgia muito demorada? Normalmente é uma cirurgia que é realizada, depende de cada médico, ou com anestesia geral. Eu pessoalmente faço isso com anestesia local e sedação. Demora em torno de 2 horas e meia. Vamos para um outro público agora, que são as mulheres que já tiveram filhos, já amamentaram e aí sofrem com o mesmo problema, né? Mamas que cresceram. E estão muito caídas. Quando estão amamentando é ótimo, né? Aquela mama bem bonita, mas depois caem. Também é a mesma situação. A técnica é a mesma técnica, só que dependendo da idade, o tecido mamar é transformado em tecido gorduroso. Então, nesse público, muitas vezes colocamos uma prótese para dar uma sustentação maior. Mas tem que lembrar, muita gente chega e pede para colocar uma prótese pensando que a mama não vai cair. A prótese cai também com uma mama. A mama cai com uma prótese. Mas isso dá um colo sempre um pouco mais cheio. Então, nessa população que a gente quer levantar a mama um pouco mais, quer dar uma forma, ela tem predominância de tecido gorduroso, colocamos uma prótese. Mas a técnica cirúrgica, a cicatriz, a recuperação é a mesma coisa. E a escolha do tamanho da prótese também é bem individual? Individual, mas hoje eu acho que estão voltando um pouco atrás. Mama grande não é mama bonita e tem que lembrar que uma mama grande é uma mama que sempre vai cair um pouco mais. Então, hoje a maior parte das pacientes chegam aqui para pedir uma mama do tamanho médio. Doutor, tem também o outro lado da história. Tem mulheres que quase não têm seios, né? Aquela coisa assim bem, principalmente quem pratica muita atividade física, as atletas, triatletas. Há uma procura também desse público pela prótese de silicone? Claro, são um público, tanto os atletas como adolescentes, como mais após que tiveram todos os filhos, que ou a mama desapareceu e querem voltar a ter essa autoestima. Eu acho que não existe uma mulher que não quer olhar para baixo e ver o colo, entende? Então a prótese é uma cirurgia muito simples que devolve essa autoestima para a mulher, porque com uma cirurgia de aproximadamente 50, 60 minutos, você consegue levantar, dar o colo e devolver essa beleza que tem a mama feminina. E tem também a questão de uma mama ficar maior do que a outra, né? Na amamentação? As assimetrias são muito comuns. Praticamente hoje não existe uma mulher com mama igual, tá? Todas, sem exceção, têm mamas diferentes. Uma diferença pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas todos têm. Com as próteses, muitas vezes conseguimos dar uma melhoria nessa assimetria, colocando prótese de tamanho diferente. Pode ser feito isso? Claro, isso é feito rotineiramente. Quando existe uma diferença muito grande, tentamos compensar isso aqui com prótese de tamanho diferente. E o material hoje, doutor, bem mais resistente, também bem mais seguro? O material de hoje é um material muito seguro, tá? Na verdade, é um material de um silicone coesivo, um silicone que não vaza, tá certo? Mesmo se a cápsula dele rompe, ele vai ficar. O gel dele não desmancha, o gel dele não se derrete, então ele vai ficar lá. É uma prótese bastante segura, que tem todos os registros, tanto da comunidade europeia, como do FDA americano, como da Anvisa aqui no Brasil. Ótimo, doutor. Muito bom ter sua participação mais uma vez aqui no nosso check-up, trazendo tanta sabedoria aí na sua área de cirurgia plástica. Obrigado a vocês pela oportunidade. Vamos voltar outras vezes aqui para tirar mais dúvidas. Obrigado.